Oi, gente, tudo bem? Tô aqui gravando essa aula para vocês, para que vocês tenham acesso a esse conteúdo assíncrono hoje, sobre como que a nossa mente, como que a mente do nosso cliente pode nos trazer informações importantes aí para nossa venda, para que a gente faça uma venda mais fácil, né? E que seja também percebido pelo cliente como uma venda boa, como uma compra boa, né? Então eu trouxe para vocês aqui algumas informações de dados neurocientíficos aí para a parte de tomada de decisão, porque o que a gente quer colher lá naquela nossa árvore lá da comunicação que a gente viu na aula de ontem é justamente que o nosso cliente decida comprar. Mas ele decida comprar não só porque a gente enrolou ele e fez ele comprar, mas que ele perceba, né, através do nosso processo de negociação, que a compra daquele produto, daquele serviço, é algo que de fato vai melhorar a vida dele, vai fazer com que ele seja, que ele tenha uma vida melhor, enfim, né, independendo aí de qual seja o produto ou serviço. Mas então teve um estudo realizado por Harvard, né, que identificou que 95% das nossas decisões de compra, gente, são inconscientes, ou seja, estão no nosso cérebro não racional. E aí eu vou explicar para vocês como é que funciona essa coisa de divisão dentro do nosso cérebro para que vocês possam entender, né? E que compramos, né, de acordo com as nossas sensações. Por isso que é tão importante aquele conteúdo que o professor Welton passou para vocês, né, sobre entender quais são os canais aí sensitivos, olfato, visão, paladar, tato, audição, para que a gente possa comunicar de maneira clara os sentidos do nosso cliente, porque é através disso aí que vai ser tomada a decisão de compra, certo? Então, as marcas fazem de tudo, presta atenção aí naquilo que você compra no seu dia a dia, nas coisas que você compra pela marca, inclusive, para que as compras sejam inconscientes, né? Então, existe inclusive o processo de criação de marketing, de propaganda, trabalham diretamente aí para o inconsciente, para que as compras então sejam mais fáceis de acontecer e assim o consumidor cria uma relação com aquele produto que nunca mais pode ser rompida. Então tem gente, por exemplo, que só compra aquela marca. Quem lava roupa aí com Omo pode ser que nunca queira trocar de marca, né? Tem uma resistência a trocar de marca. Não quer dizer que a outra marca seja ruim, mas ela tem um vínculo emocional, sensitivo com aquela marca. Marcas também de comida, de alimento, né? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava, não vou comprar lá no mercado do fulano porque lá não tem as marcas que eu gosto de comprar, né? Então, porque você acaba desenvolvendo um relacionamento com os produtos e serviços que você compra, você conhece como é que funciona, você já está habituado. Então, quanto mais isso é gerado, né, no gatilho mental na cabeça das pessoas, mais a chance de você fidelizar o seu cliente, porque muito mais fácil, inclusive, do que você ficar conseguindo cliente novo, é você fidelizar os clientes que você já tem, para que você possa continuar abastecendo ele daquele produto ou serviço que você representa. Se o seu produto ou serviço é algo que a pessoa não vai ficar comprando todo mês, né? Eu vi ali que tem alguém que vende colchão, é uma coisa que a gente troca com muita facilidade, né? Com tanta periodicidade. Mas quando a pessoa gosta do produto ou serviço, inclusive ela recomenda para outras pessoas, né? Então, e o boca a boca a gente sabe que é uma das coisas mais fortes aí para validar a compra, né? Para que as pessoas, se a pessoa vem para você procurar você por uma indicação, a meia venda já tá feita, é só você negociar com a pessoa, certo? Então, essa pesquisa foi feita pelo Fernando Kimura, eu estou utilizando ela aqui, depois eu posso mandar esse material para vocês também lá no grupo. Ele é especializado em neuromarketing pela Universidade de Buenos Aires, então o cara entende do que ele está falando, tá, gente? Tô transmitindo isso aqui para vocês, porque
como é importante a gente copiar aquilo que já tá dando certo. A gente não precisa mais inventar a roda, certo? E ele atua, né, e trabalha no marketing de uma grande empresa da Oracle na América Latina, certo? Então, segundo ele, o ser humano tem 3 cérebros, né? Então, os neurocientistas dividem aí o nosso cérebro em 3 partes. Eu desenhei ele aqui para vocês, tá? Para que a gente possa discorrer aqui na aula, tá? Então, nós temos a massa cinzenta aqui, né? Tá aqui desenhadinha de vermelho, e nós temos como se a gente tivesse 3 esferas aqui, ó, né? Então, 1, 2, 3, por isso que é chamado de cérebro trino, tá? Três partes, né? Então, o que cada parte desse cérebro corresponde, né? Cada neurônio ali, cada função de cada parte desse cérebro. E o que isso tem a ver com o nosso processo de venda, tá? Primeiro, então, ele fala do cérebro, do novo cérebro. Então, ele começou de baixo para cima, de cima para baixo aqui, ó, falando dessa porção mais superior aqui, tá? Toda a parte do cérebro desenvolvido, da nossa inteligência, do nosso ser pensante, racional, neocórtex, novo cérebro. Aqui são as ações mais reflexivas, que você pensa, que você faz as contas, que você calcula, que você analisa o seu passado, o seu presente, o seu futuro, né? Então, não tem até uma frase que diz assim, quem muito pensa não casa, né? Quem muito pensa não faz a compra. Se falar que vai pensar, pode ser que o cliente não volte. Por quê? Porque aqui ele vai ver os pós e os contras e talvez ele não se convença de que é realmente importante para ele naquele momento fazer aquela compra. Às vezes é até muito bom para ele fazer aquela compra, mas aqui também tem muito medo, tá? Medo de errar, porque tem aqui armazenado experiências. E às vezes as experiências não são muito positivas, então esse cliente fica mais defensivo aqui no processo de compra, tá? Mas aí tem também o cérebro emotivo ou o cérebro mamífero, tá? Também chamado de límbico, tá? Ou emotivo, né? Algumas literaturas trazem esses nomes diferentes, mas resumindo, é onde a gente sente. Esse cérebro é responsável pelas nossas sensações. Frio na barriga, suar frio, ficar com a bochecha vermelha, né? Lembra que eu mostrei para vocês ontem lá na árvore da comunicação? Das raízes vai para o pensamento gera as emoções. E onde é então que acontecem essas emoções? Aqui nessa estação, bem no meinho aqui do nosso cérebro, né? Onde tem o cérebro mamífero, ou límbico, ou emotivo, que estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, tá? Aí, às vezes, a pessoa não compra, por exemplo, que ela fica com sentimento de culpa, que ela vai comprar para ela, mas não vai comprar pro filho, ou então que ela quer comprar, mas ela quer comprar primeiro pra mãe. Enfim, ali estão as emoções, tá? E o cérebro reptiliano, que é o cérebro também chamado primitivo, tá? Que é essa base aqui, ó, da parte da porção, né, mais basal aqui do cérebro, que é o cérebro que age, o cérebro que se move para ação. Então lembra lá, né? De novo na nossa árvore tem comunicação, pensamento, sentimento e atitude, ação. E é a ação, né, que gera o resultado. É essa ação que gera resultado, tá? Qual que é o resultado aqui que você quer, tá? O resultado que você quer enquanto vendedor, que o seu cliente compre, que ele decida comprar, que ele haja, né, na ação de compra, que ele negocie com você e que ele faça a compra. E aí a gente entendendo, né, essa tríade
de funcionamento aí do cérebro de cada ser humano. Então pensa antes de você pensar no cérebro do seu comprador, pense no seu cérebro. O seu cérebro funciona igualzinho, do mesmo jeito que eu expliquei aqui o cérebro do comprador, o seu cérebro, o meu também, funcionam desta forma. Então, como é que eu, que você, que cada um de nós aqui pode utilizar, tá? De maneira inteligente, cada esfera dessa aqui, o reptiliano, o mamífero e o neocórtex, para pensar, sentir e agir de maneira congruente com os resultados que eu quero ter, né? Porque às vezes é justamente aqui que a gente está usando a ferramenta errada. Eu tô pensando errado, eu tô sentindo errado e, consequentemente, eu tô agindo errado. E aí eu estou tendo resultados ruins, resultados que eu não quero. E se eu estou agindo errado, eu estou agindo errado em relação ao meu cliente, estou gerando uma comunicação na cabeça dele que faz agir aqui, pensar, sentir e agir também de maneira ruim, gerando um resultado ruim. Então, você quer vender, né? Ontem, inclusive, eu falei com o Cássio, um pouquinho à noite, ele me falou um pouquinho sobre o trabalho dele. Depois, Cássio, se você quiser contar aí para a turma como é que tá sendo a sua experiência, se você já aplicou alguma daquelas coisas que eu mandei para você a respeito do seu segmento, né? Porque eu acho muito importante essa parte de a gente ir trocando figurinhas, mas a gente tem que gerar desejo. Todo ser humano só faz alguma coisa se ele pensar que aquilo é bom para ele. Ele tem que decidir agir pelo prazer, tá? Então, nós agimos, pensa assim, ó, que tem um pêndulo, tá? Aqui tá a dor, aqui, dá pra ver aí? Aqui está o prazer, tá? Ou nós fazemos as coisas para não ter dor, tá? Ou nós fazemos as coisas para sentir prazer. Todos nós queremos, tá? Inconscientemente, o desejo que a gente tem é de ser feliz, de ter mais prazer do que dor, obviamente, né? E aqui entenda-se dor como qualquer coisa, não é só dor física, tá? Dor emocional, dor da falta, dor de reconhecimento. E o vendedor, né? Vendedor que você é, né? O que você vende? Vende a dor, ou seja, vende algo que resolve essa dor. Se resolve a dor, ao invés de ter dor, eu vou ter prazer. Onde que tá isso aqui? Aqui, ó, no cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é o cérebro mais primitivo. É o cérebro que tem o instinto de preservação da espécie, de manter as nossas funções vitais, de manter inclusive a gente respirando, o coração batendo enquanto a gente dorme, né? Então, é o que faz a manutenção da nossa vida. Se você consegue, através da sua comunicação, conversar com esse reptiliano e fazer ele entender que aquilo que você está vendendo é importante, é crucial, é muito importante para a qualidade de vida, para sentir mais dor, para sentir menos dor, para sentir mais prazer, ele não vai nem subir para as outras esferas, ele vai tomar a decisão aqui, no reptiliano. E 95%, de acordo com essa pesquisa de Harvard, das decisões de compra são tomadas aqui, neste nível. Então, é com essa parte que a gente tem que, enquanto vendedor, comunicar. Tá? A gente tem que falar com essa parte. Muito bem. Então, esse autor desse estudo, a partir dessa pesquisa que ele fez, aponta 6 estímulos, 6 coisas que nós podemos fazer que são essenciais para entender e atingir o cérebro reptiliano. Então, Érica, como é que faz? Já que eu tenho que falar com essa parte aqui, né? Como que eu faço para falar com essa parte? Como que eu faço para atingir esse pedacinho ali do cérebro do ser humano?
tá? E é por isso que eu tô fazendo essa aula aqui pra vocês, porque eu achei esse conteúdo sensacional. Vai encurtar aí o espaço, né, de negociação de vocês, e eu quero que vocês apliquem e depois me contem aí se tá fazendo sentido pra vocês, porque eu também estou aplicando isso daqui tudo, né, nas minhas vendas, e de fato eu tenho percebido uma facilidade muito maior de convencimento e também de atrair um público que está interessado justamente em resolver a dor do produto, do serviço que eu ofereço. Porque quando fica claro o que é que eu resolvo, aí as pessoas que precisam resolver isso, elas começam a vir até você, a vir até mim, certo? Agora, quando não tá claro para elas, você resolve, mas elas não estão sabendo, tá? Então, vamos lá. O cérebro, presta atenção, por causa de ser o instinto de sobrevivência, tá? Lembra que lá no avião, tem até, não sei se vocês já andaram de avião, vocês viram aquela plaquinha que fala que primeiro, antes de você, se tiver uma turbulência, uma coisa assim, você primeiro tem que colocar a máscara em você para depois você ajudar outra pessoa, né? A gente precisa, o instinto da gente é de sobrevivência, tá? A gente é egoísta. Esse cérebro aqui, ele quer sobreviver, por isso que ele ataca ou ele foge. Então, a gente considerando, sabendo dessa informação de que esse cérebro é egoísta, é muito importante que isso e tudo seja direcionado para ele. Então, a palavra você, tá? Você é a palavra-chave. Então, conversar com a pessoa como se ela fosse exclusiva. Imagina que tem na testa dela assim, ó, a placa eu sou importante, tá? Não é arrogância, tá? Mas ela tem que se sentir importante, única. Ela tem que sentir que você tá dando o seu máximo para ela, que aquilo que você tá dando é um presente. Até falei isso pro Cássio ontem. Se vocês dão algum tipo de serviço, a pessoa não pode imaginar que você dá isso para todo mundo. Ela tem que sentir que ela é única, que nossa, é um presente que você tá dando para ela, porque isso fala direto pro reptiliano, tá? Direto pro reptiliano. Então, use o você, tá? Você, pra você, a gente tava esperando você, que bom que você veio, que bom falar com você, você é um cliente especial pra nós, então a pessoa tem que sentir isso. E se você lembrar o nome dela, lembra que eu falei que uma das coisas que as pessoas mais gostam é que a gente lembre o nome delas? Então, se você lembrar o nome dela, pontinho pra você, porque isso fala muito com o reptiliano das pessoas, tá? A outra coisa, tá, é que a gente pode fazer associações através de contrastes, estimulando as atividades sensoriais e emotivas. Por isso, se você conseguir, por exemplo, a experiência, mostrar através de uma experiência de antes e depois, isso é muito importante. Então, por exemplo, se você trabalha com maquiagem, né? Não sei o que você faz aí, mostra o antes e depois dos clientes que você já atendeu. Se você trabalha com reforma, mostra o antes e depois do lugar que você arrumou. Se você trabalha com, sei lá, né? Sei lá com o que você trabalha aí. Você, Cássio, eu vou pegar você de novo como exemplo, tá? Mostra o antes e depois de um cliente que você já atendeu e que está satisfeito, tá? Esse contraste de antes e depois faz o cérebro desejar o resultado e, inclusive, faz ele pensar que tem solução e que é disso mesmo que ele estava precisando. Então, fazer esse tipo de contraste, associação, é muito importante para o cérebro reptiliano, para que ele possa perceber a vantagem, o valor que ele vai agregar se ele comprar o seu produto ou o seu serviço, tá? O cérebro gosta de coisas tangíveis, para de mirabolar, tá? Então, quanto mais evidência, quanto mais dados, quanto mais fotos, né? A gente já vai falar aqui da parte visual também que ele cita, mas ele precisa conseguir imaginar, assim, a realidade, ele não pode ficar viajando na maionese. Esse cérebro aqui, reptiliano, o límbico, ele é mais filosófico, ele dá uma viajada na maionese, tá? Agora, o reptiliano, ele é mais assim, tá? Eu quero entender como é que isso aí funciona, porque se eu for tomar uma decisão já, eu quero saber bem certo como é que é, tá? Então, ele gosta de coisas tangíveis.
Começo e fim são essenciais para o conforto do cérebro, para que tenha-se uma linha de pensamento. Então, cria uma linha, tá? Faz aí, pega um papel e faz uma linha de raciocínio do seu processo de venda, tá? Igual quando você vai escrever um texto, não tem que ter introdução, desenvolvimento, né? E a finalização ali da conclusão. Então, seu processo de conversa com o seu cliente, seja ele pessoal, seja ele virtual, né? Por telemarketing, por e-commerce, ele tem que ter uma linha de desenvolvimento. Esse cérebro reptiliano gosta dessa parte de começo, meio e fim, de clareza, de se sentir. Por quê? Porque aqui, ó, ele tá lutando para ter segurança. Lembra que lá na nossa pirâmide das necessidades humanas básicas era a segunda necessidade do ser humano, né? Como esse reptiliano é responsável pela manutenção da sua vida, se você consegue dar essa clareza, você está passando para ele segurança. Ele está no controle, né, do seu processo de compra. Então, ele sabe o começo, ele sabe o meio, ele sabe o fim, ele sabe como é que vai ser, se você vai trabalhar com uma entrega, que dia mais ou menos que vai chegar. Você já vai dando essas informações para que ele possa ter essa análise aí de segurança, através de coisas tangíveis, de começo e meio e fim, para que isso não fique inseguro ali para ele. A quinta informação é que é necessário que existam elementos visuais. O cérebro, ele é muito visual. Então, se você não tem aí, não sei o que você vende hoje, né? Mas, por exemplo, se você for me vender uma coisa que eu não vi, a minha expectativa pode ser muito grande e depois, na hora que chegar esse produto, posso ficar frustrada. Ou então, se eu não vi, eu posso nem querer comprar, porque eu sou tão visual que se eu não ver, eu não consigo confiar para comprar. Então, entrega uma imagem de qualidade, principalmente quem trabalha aí com e-commerce, com a parte... Na hora que você for gerar essas imagens de contraste, né, de antes e depois, uma foto boa, com uma boa claridade, um mínimo de profissionalismo, para que isso passe também além da imagem, o que é que você está vendendo, para que transfira autoridade, para que seja algo que gere desejo. Lembra que eu falei da foto do churrasco, né? Das coisas que você vende, precisa ser como se fosse uma vitrine. Quando você passa numa loja lá que tem uma vitrine física, né? Eles arrumaram lá aquela vitrine para ela ficar harmônica, para gerar desejo, para que as pessoas entrem e comprem. Então, quando você tira uma foto, a sua foto no seu site ou no seu próprio Instagram, no seu Facebook, a foto tem que ser algo que comunique sem precisar falar muita coisa, né? Então, por gerar o desejo, a pessoa procura, porque a foto trouxe essa pessoa para aquele produto. Então, eu sei que vocês também procuram coisas pela internet, talvez para vocês comprarem, né? E às vezes o checkmate da decisão entre um produto ou outro, num site ou no outro, é justamente essa apresentação, né? A forma, o produto, a parte visual manda muito e acaba, às vezes, definindo a compra, tá? E a emoção é o elemento chave. Quando ativadas, fazem as decisões serem imediatas e irracionais. Quando você consegue conversar com o reptiliano, a pessoa age e age rápido, tá? Ela nem leva essa informação pro límbico, nem pro neocórtex, lá pro cérebro mais pensante. Ela compra no afã do momento, tá? A gente tem que tomar um pouco dosar um pouco isso daqui. Isso aqui a gente está falando sobre estratégias de neuromarketing, mas não é porque você sabe dessas estratégias que você vai usar isso para você ludibriar o seu cliente, para você vender uma coisa que ele não precisa, tá? Mas aqui a gente está pensando em como encurtar o caminho, em como ter um diálogo que vai direto lá no tomador de decisões. Então pensa assim, ó, que quando você vai, né, numa empresa,
tem a recepcionista, tem o líder, daí tem o gerente, daí tem o diretor, daí tem o presidente, tá? Quem bate o martelo é o presidente. Então, se você tiver que falar primeiro com a secretária, depois com o líder, depois com o gerente, depois com o diretor, para depois a sua proposta chegar para o presidente, vai talvez demorar muito para você conseguir a venda e talvez você não consiga, porque tem muito obstáculo até você chegar lá. Então, pensa assim, ó, o cérebro reptiliano é o presidente mental aí da cabeça do seu cliente. Então, se você conseguir falar direto com o presidente, a venda vai ser feita muito mais rápido, tá? Você vai conseguir fazer essa venda muito, muito mais rápido, certo? Estão conseguindo entender? Se vocês não estiverem conseguindo entender, depois vocês me mandam perguntas. Eu tô gravando essa aula aqui para vocês hoje, porque mais tarde, um pouquinho, no horário que seria a nossa aula síncrona, eu tenho uma situação que eu vou precisar resolver e que eu não consegui adiar. Então, eu tô gravando aqui para vocês, para que vocês possam não ter perda aí no conteúdo, tá bom? Muito bem. Então, o que mais que a gente sabe aqui através dessa pesquisa, tá? Que também a aplicação dessa parte que a gente chama de neuromarketing, né? Que é a venda através do entendimento do funcionamento do cérebro, requer ousadia. Então, você não pode ser um vendedor tímido. Não pode ser um vendedor que tem medo do não. Não pode ser um vendedor que tem medo de conversar com o reptiliano do seu cliente. Não pode ser um vendedor que trabalha com o bolso do seu cliente. Não pode ser um vendedor que não é ousado. Então, muitas vendas não são realizadas não porque o cliente não queria comprar ou então porque ele não tinha condições de pagar, mas porque a apresentação do vendedor foi broxante, né? Eu já vivi isso várias vezes aí, quando eu fui fazer compras, né? De ter vendedores muito ruins. Então, você fala, acho que eu nem vou levar não, pode deixar, né? Então, por quê? Porque não te encantou, não te ousou, não te... Então, você não pode exagerar na dose, né? Eu lembro de uma situação que eu vivi. Ai, meu Deus. Tinha uma dona de uma loja na cidade que eu morava. Meu Deus do céu, gente. Você podia botar a roupa mais feia da loja, que não tinha nada a ver com você. Ela falava, ficou lindo. Por quê? Porque ela queria vender, né? E você saca isso. Você percebe isso. Que ela tá falando que ficou lindo, mas na verdade tava horrível. Então, aí você perde o vínculo de confiança e de segurança, né? E acaba não comprando por causa disso. Mas sendo honesto, mas utilizando esses gatilhos, as pessoas vão ter uma confiabilidade grande em você, né? E vão comprar sim, confiando na sua performance, agindo rapidamente com o reptiliano, sem levar para o límbico nem para o neocórtex, mas também não é o tipo de pessoa que vai chegar em casa e falar assim, nossa, aquele vendedor filha da mãe, né, com perdão da palavra, me fez comprar aqui mundos e fundos e agora eu tô me sentindo culpada porque eu comprei tudo isso daqui, tá? Então, equilíbrio é a palavra, tá, gente? Pra gente utilizar isso tudo aqui de maneira honesta, justa e que faça a venda acontecer, mas que não gere aí, né, uma pessoa depois revoltada com você aí, endividada e que depois não vai pagar a conta, enfim, né? Vivemos a era da atenção, diz ele, e isso requer que as empresas se inovem, né? Isso que vocês estão fazendo aqui no curso, inovando, buscando conhecimento, tentando descobrir o comportamento dos clientes, pensando qual que é o canal de comunicação mais apurado dele, se ele é visual, se ele é sinestésico, se ele é sensitivo, se ele é auditivo, qual que é a dor do teu cliente. Eu mandei um videozinho hoje aí pra vocês, né, do vendedor que fez uma venda só, mas fez uma venda de 750 mil, começou vendendo um anzol, depois vendeu a linha, depois vendeu a vara, depois vendeu o barco, depois vendeu, né? Então, o que acontece? A sensibilidade de perceber a dor do cliente, tá? Então, já que, né, a mulher dele estava menstruada, ele não ia poder comemorar, nem ter prazer, né, de outro jeito no final de semana, então que tal pescar? Uma outra forma de ter prazer que elimina
a dor de um final de semana perdido. E então ele foi cedendo, claro que ele teve aí a expertise de identificar no perfil do cliente que era um cliente de alto potencial, e foi, conforme o cliente foi aceitando, dando sim para as interpelações dele, que nem era um cliente, era um cara que estava passando na rua. Vocês estão vendo? Esse feeling a gente precisa desenvolver. Às vezes o nosso cliente ele tá passando debaixo do nosso nariz, ele tem uma demanda, mas a gente aqui não captou. Então a gente é resolvedor de problema. Você vende coisas que solucionam dores dos seus clientes. Lá naquela pirâmide das necessidades humanas básicas, você resolve alguma coisa lá, só que se você não souber exatamente o que é que você resolve, você vai tentar vender produto e serviço para bater meta, só que você não vai vender, você não vai atrair cliente, porque você não está resolvendo dor nenhuma, você só é uma pessoa que oferece produto e serviço. E é muito difícil você ter sucesso, porque você vai acabar sendo mais um. Porque do mesmo segmento tem N empresas, tem loja física, loja virtual, tem serviço de entrega. Então você tem que pensar o que é que te diferencia, porque aqui no universo de possibilidades de compra, esse cliente vai querer comprar com você. Vai comprar o seu produto, o seu serviço, certo? Muito bem, então a superexposição à informação, né, esse acesso aí a redes sociais, à internet, coisas que não existiam há uns 20 anos atrás, alterou o comportamento das pessoas, o nosso comportamento. E aí elas têm se tornado cada vez mais dispersas e seletivas. É difícil você garantir a atenção de uma pessoa do outro lado da tela, né? Eu tenho muito mais dificuldade de falar com vocês aqui do outro lado do celular, sem saber se vocês estão prestando atenção, qual que é o nível de absorção que vocês estão tendo da aula, né? Do que se vocês estivessem todos dentro de uma sala presencial. Ao mesmo tempo que possibilitou eu estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? E na casa de vocês aí, vocês estarem estudando também à distância, mas ao mesmo tempo mudou muito essa parte do comportamento e tornou as pessoas muito mais seletivas, porque as possibilidades são tantas que eu posso selecionar aí aquilo que de fato faz sentido para mim. Ele aponta algumas outras tangentes no neuromarketing que são mais simples e que também funcionam. Por exemplo, a repetição, tá? Tem uma coisa que o Érico Rocha disse, se vocês não seguem ele, sigam ele no Instagram, ele tem canal no YouTube, ele fala muito de marketing digital, dessa parte da venda escalável aí, enfim, né? Mas ele fala assim, ó, é impossível o seu cliente desver alguma coisa. Então, a gente às vezes demora para ver, mas depois que a gente viu, a gente não desvê mais, né? Então, vamos pensar que eu tivesse, na hora que eu escovei o dente, babado aqui na minha camiseta, né? E eu não tivesse percebido. Mas aí eu vi na tela aqui, e aí eu não consigo desver mais. Agora eu já vi, agora eu já sei que tá ali. Eu posso ficar extremamente incomodada por ter visto isso, né? Então, o que tem a ver isso com a venda? Às vezes ele precisa de repetição, de você aparecer, de você estar em vários lugares, de você falar por diversos canais, né? Porque às vezes ele não te viu ainda. Então, é claro que se você tiver que comprar de uma empresa de determinado segmento, aí você liga a televisão, essa empresa está na televisão. Você passa na rua, na avenida aí da sua cidade, tem outdoor dessa empresa. Você recebe uma mensagem no seu celular dessa empresa, né, convidando você para um coffee break de inauguração. Daí você vai nesse coffee break, né, e essa empresa te segue, te dá um voucher de consumação de 15 dias ali de um produto que está em promoção, que se você gostar, né, daí você vai pagar um valor promocional. Ou seja,
Várias vezes a mesma empresa, várias vezes o mesmo gatilho, não é você ser insistente, ligar todo dia, falar a mesma coisa, tá? Mas é você abastecer de diversas formas esse cliente, mandar um e-mail, dar uma dica de como resolver algum problema, criar conteúdo nas redes sociais, principalmente quem trabalha em rede social, quem trabalha com marketing digital, quem trabalha com e-commerce, quem trabalha com a venda não direta, né? Que não é pessoa a pessoa. Você precisa estar próximo mais do que aquele que está próximo, que está ali vendo o cliente fisicamente. Por quê? Você precisa gerar vínculo de confiança. Então, por isso que entregar conteúdo é muito importante, né? Ô Mara, inclusive, eu quero a receita da sua empadinha, dá a sua receita, né? Porque por mais que às vezes a pessoa faça uma coisa para vender, se ela dá a receita, o que que você, no gatilho mental lá dentro do reptiliano aparece? Ela não tá querendo tirar dinheiro de mim. Se eu quiser fazer em casa, eu posso. Mas gerou na minha cabeça um vínculo de reciprocidade. E quando eu for comprar empadinha, a grande tendência é eu comprar de quem me deu a receita, de quem me ensinou a fazer, de quem se preocupou comigo e não apenas quis fazer uma venda. Então, essa repetição por diversos canais também é uma forma, né, de funcionar através aí do reptiliano. Quando a ação de marketing não é tão inovadora, então, por exemplo, quando não tem muita novidade, quando não tem muito investimento, inclusive, ele precisa aparecer de diversas formas várias vezes. É uma saída para que o cérebro grave a mensagem a ser passada. Por isso que todo mundo sabe, né, ou a grande maioria das pessoas sabe, que o Big Mac é feito de 2 hambúrgueres e alface, porque a repetição, inclusive na musiquinha deles lá enquanto eles estão produzindo o lanche, é isso que passa nas propagandas. Então, o que que faz? As pessoas geram desejo justamente pela repetição que fica na mente. Isso acontece muito com música, tá? Porque ela tem umas pequenas estrofes e refrões que se repetem, se repetem, se repetem, se repetem. Porque grava tanto na cabeça das pessoas que as pessoas começam a cantar. E daí quem não conhecia a música acaba conhecendo porque alguém cantou e daí, que música que é essa? De quem que é? Então, é uma forma de alastrar o seu produto através da repetição, tá? Além do fenômeno da repetição, também tem outra ferramenta muito utilizada que são as histórias. Eu já falei isso um pouquinho para vocês sobre as histórias, né? Que elas acabam gravando aí na mente das pessoas. Pessoas adoram histórias, inclusive eu tenho uma participação do programa Gente que Faz aqui da TV Tarobá, dentro do programa Gente que Faz, já falei, né? Eles são meu sogro, minha sogra, e eu conto uma história. E essa história é uma história de reflexão. Na verdade, no fundo, eu não tô vendendo nada especificamente. Eu tô acabo vendendo a minha imagem lá. Mas as pessoas gostam tanto da história que às vezes por exemplo, elas me encontram na rua e lembram de mim, mas por causa da história, né? Então, a história tem esse poder de convencimento, de envolvimento, de criar relação com as pessoas. O cérebro antigo, né, o reptiliano, não identifica palavras. Então, o neocórtex é que é responsável por essa parte da lembrança das palavras. Então, o ato de falar e escrever é relativamente novo. Lá atrás a gente não escrevia, a gente não lia. Por isso, ele se deixa levar por histórias, porque histórias são coisas que a gente vive desde o nosso passado primitivo, que envolvem e ativam as sensações no espectador e ouvinte, certo? Então, para aplicar as técnicas de neuromarketing, né, esse especialista, o Fernando, afirma que é necessário a criação de um setor. Aqui ele diz que, por exemplo, dentro das empresas seria importante que tivesse, né, um departamento que ajudasse a desenvolver isso. Muitas empresas não têm essa capacidade, mas então você, enquanto vendedor, pode criar, né, um brainstorm. O que é um brainstorm? Uma tempestade de ideias aí, de repente, se você trabalha com mais vendedores, compartilhar figurinhas daquilo que funciona mais. Eu sei que às vezes as empresas trabalham com metas apenas individuais, o que é um crime, porque eu penso que o time cresce junto, então teria que ter metas
metas individuais, sim, mas ter metas coletivas, né? Porque às vezes é uma questão só de posicionamento. Você deve conhecer o melhor vendedor aí da equipe que você trabalha como vendas. Se você ainda não trabalha como vendas, procure na internet os melhores vendedores da história e os seus comportamentos e veja o que é que eles fazem e use eles de metamodelo. O que é metamodelo? Se inspirem para fazer parecido com eles, né? A gente não tem ídolos aí que a gente gostaria, né, de ser parecido e acaba copiando uma coisa ou outra. Na moda tem as modelos, para os meninos aí tem o futebol, quem gosta de carro tem aí as pessoas do setor automotivo. A gente acaba adaptando para o nosso estilo de vida coisas que nós temos, pessoas que nos inspiram. E na atividade profissional é a mesma coisa. Nós não precisamos inventar muitas coisas novas, a gente precisa adaptar para a nossa atividade diária coisas que já estão dando certo. O mundo está sempre mudando, o mercado está diferente, justamente aí depois dessa pandemia o comportamento de compra mudou um pouco, é uma compra muito mais consciente, uma compra muito mais voltada para a qualidade de vida do que propriamente para o consumismo. Então, quanto mais essa dor que, né, existe agora for resolvida pelo seu produto, pelo seu serviço, mais você vai se destacar aí no mercado das vendas, tá? Tá fazendo sentido para você, gente? Eu tô aqui preocupada se vocês estão conseguindo captar essa mensagem, mas eu espero que sim. Ele diz também que às vezes as empresas ficam pensando, né, que precisa ter um grande capital de investimento para uma campanha assim magnífica de vendas e muitas vezes não. O simples às vezes acaba uma estratégia simples e barata, mas criativa, acaba tendo às vezes um resultado muito melhor, muito mais bem sucedido que uma ação milionária. E para ilustrar essa história para vocês, para ilustrar isso para vocês, eu quero contar uma história, já que contar histórias é algo que encanta o cérebro reptiliano, então eu vou usar isso aqui para vocês, mas diz então que numa empresa eles queriam resolver um problema lá, uma empresa de pasta de dente, né? Eles queriam resolver uma situação relacionada com... tinha um problema, algumas caixas do creme dental estavam indo para o mercado sem o tubo dentro, a caixa estava vazia. E aí era um grande problema, porque o cliente ligava para esse fornecedor e reclamava, e estava dando maior complicação lá no faturamento, enfim, né? Aí os donos da empresa criaram uma estratégia, contrataram engenheiros lá daquela máquina, da esteira que esses cremes dentais passavam até irem para a caixa, que é a grande caixa, né, com as caixinhas dentro, que ia para o setor de distribuição. E aí, então, eles instalaram um sistema sonoro que quando na esteira tinha uma balança e eles percebiam que a esteira percebia que aquela caixa estava vazia, ela apitava, então tinha que vir alguém para ir lá tirar aquela caixa vazia para que o serviço continuasse. Muito bem, então começou, né, o líder desceu, explicou lá para o pessoal do operacional como é que ia funcionar e assim começou. Então no primeiro dia aquela máquina apitava, daí parava o serviço e ia lá um funcionário, fizeram uma escala de quem quer ficar responsável por aquilo, que era um serviço novo, né, de ficar ali limpando a esteira. Perceberam que tinha muito problema porque essa máquina ficava apitando o dia inteiro, aquilo irritava as pessoas e aí... Passou uns 2, 3 dias, lá pelo quarto dia a máquina parou de apitar. E aí o administrador olhou lá de cima e falou, ué, por que a máquina parou de apitar? Será que deu algum problema no sensor? E aí eles desceram lá ver e o negócio é que o sensor, a máquina tinha sido desligada, né? O sensor não estava ligado, por isso que não estava apitando. E eles muito bravos, né? Foram falar lá com o encarregado daquele setor, e lá vem o Zé, né? Lá vem o Zé e falou assim, viu? Nós vamos falar aqui pro senhor então. Vocês arrumaram uma solução aí, ela tava funcionando, mas começou a dar uma dor de cabeça, aquela máquina apitando, né? E toda hora tinha que vir alguém aqui, parar tudo que tava fazendo, tirar aquela caixa, até achar qual que era a caixa vazia.
E nós tava perdendo muito tempo de serviço, e aqui nós tava ficando irritado, então nós fizemos aqui, ó, uma reuniãozinha aqui nós, né? Fizemos uma vaquinha de 80 pila, fomos ali do outro lado, compramos um ventilador e aí a gente colocou na ponta da esteira, ligado. E aí quando passa uma caixinha aqui que tá vazia, o ventilador sopra ela fora. No final do dia a gente se junta, pega todas as caixinhas vazias e joga fora, né? E a gente garante que todas as caixas que foram pro setor de distribuição estavam com o tubo dentro. E aí aqueles administradores se olharam, deram risada e pensaram, poxa vida, né? A gente podia ter conversado com vocês primeiro antes de investir aqui milhões aqui para resolver com uma esteira nova, com sensor, com apito e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês, com essa história? Às vezes o que está faltando para que você possa fazer uma venda mais fácil é só um reposicionamento de coisas simples. O cérebro, inclusive, gente, gosta de coisas simples, porque ele não quer gastar energia. Quanto mais sucinto, claro você for na sua comunicação, diretamente para o reptiliano, mostrando os benefícios, fazendo ele perceber, o seu cliente perceber qual que é a dor que você está resolvendo e qual que é o prazer que ele vai ter depois de ter comprado o seu produto ou serviço, mais fácil vai ficar de resolver aí a sua meta de vendas. Tá? Às vezes a gente fica querendo pensar que a solução ela está, nossa, lá em Harvard. Vocês viram que o estudo de Harvard falou de coisas muito simples, que dá praticamente para a gente começar agora a fazer, né, sem nenhum recurso a mais, com aquilo só que vocês acabaram de conhecer agora. Tá? Então, às vezes a gente tá enganado, achando que tá faltando muito conhecimento. E o que tá faltando é a gente aplicar o conhecimento simples que a gente já tem de maneira efetiva. Mas lembre-se sempre, tá? Que o cérebro que negocia com o cérebro reptiliano aqui do seu cliente é o seu cérebro. Então, se você estiver aqui altamente emotivo, altamente racional, pensando que essa venda não vai dar certo, com medo de falar pro teu cliente, nervoso, ansioso, preocupado com a meta, você já furou tudo, porque aí você não vai conseguir falar aqui, nem vai lembrar da aula que eu tô dando aqui para vocês, né? Então, a gente precisa estar equilibrado emocionalmente. Amanhã eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito das emoções, né? Qual é o padrão de emoção, e daí é quando eu vou dar o presente para vocês, que eu prometi, tá? Da âncora emocional. Mas tudo parte primeiro da nossa mente, e daí vai para a mente do nosso cliente. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E aí a atividade que eu vou deixar para vocês é a atividade de vocês criarem, tá? Pro produto de vocês, então vocês vão pegar aí o produto que vocês trabalham hoje, tá? E vocês vão fazer a seguinte pergunta, tá? Não sei se vai dar para vocês enxergar, acho que vai dar sim, tá? Qual é ou são, né? Porque pode ser mais de um, dores, que o seu produto ou serviço resolve, tá? Qual que é a dor ou as dores que o seu produto ou seu serviço resolve para o seu cliente? Pensa aí e escreve. Geralmente é mais de uma dor, tá? Vou pegar de novo o exemplo do Cássio, tá, Cássio? Por exemplo, ele trabalha numa clínica odontológica que faz prótese, implante. Ele não resolve só o buraco ali que ficou sem dente. Ele levanta a autoestima, ele devolve a vontade de sorrir. Se o paciente volta a sorrir, libera ocitocina, hormônios da felicidade, né? Que faz essa pessoa viver mais feliz, viver melhor, viver a sociabilidade, porque uma pessoa que tá sem dente, ela não quer sair de casa, ela tem vergonha, ela diminui a autoestima.
Então, olha só, ela muda a expressão facial, muda a maneira que ela se vê. Se muda a maneira que ela se vê, muda praticamente tudo, porque é a maneira que a gente se vê que o mundo nos vê depois. O mundo vê a gente da maneira que a gente se vê. Então, se tiver faltando um dente, gente, isso gera muito sofrimento. Eu tô falando isso pra vocês porque eu tive uma fratura num dente, eu fiquei um tempo com uma prótese e era algo feio. Depois eu fiquei um tempo sem, porque eu coloquei o pino, era lá atrás, mas eu sabia que aquele dente tava lá. E eu tenho esse sorrisão assim largo, daí dava pra ver, né? Então, as dores que você resolve é muito além do que o seu produto faz, né? Uma pessoa que compra um carro, ele não tá comprando só um carro, ele tá comprando a sensação de estar naquele carro. Uma pessoa que vai almoçar num restaurante, ela tá comprando a experiência de almoçar no restaurante, sobretudo se for um restaurante bonito, chique, legal, né? Então, o que que você resolve? O que a experiência do teu cliente com o seu produto traz para ele de prazer, né? E diminui a dor que ele pode estar sentindo, tá? Responde isso daí. Eu vou colocar no formulário lá na sala de aula, tá? E vocês respondem por lá para vocês enviarem para mim. Joinha? Ótima aula aí para vocês, ótimo descanso e a gente vai se falando. Até mais!